espetáculo Correndo com os Gigantes é uma experiência. E foi a primeira experiência da Companhia Tribo de Dança. Eu acho que a palavra para esse espetáculo é desafio. Assim como nesse espetáculo nós temos um personagem que é o corredor, que ele está sendo sempre desafiado em diversas situações da sua vida, nós também fomos desafiados como elenco, nós somos desafiados como produção, nós somos desafiados em tudo, inclusive nas nossas vidas pessoais. A nossa experiência foi muito marcante, porque sempre que começávamos os ensaios, nós buscávamos de Deus algo que estivesse além do texto, que estivesse além de nós. E Deus foi nos visitando com experiências muito tremendas, muito fortes, que no dia que fizemos a peça, a primeira apresentação, o público recebeu aquilo que nós estávamos recebendo aos poucos em cada ensaio. Quando eu recebi a ideia de coreografar a história de Esther, foi muito interessante para mim, porque eu tinha passado recentemente por um processo e onde eu fui muito ministrado através dessa história, pelo posicionamento que ela teve que ter, e algo que para ela seria natural, falar não estou preparada, não quero passar por isso, não vou passar por isso, mas ela entendeu que Deus tinha um propósito para a vida dela. E eu acredito que quando nós estamos atentos, abertos para ouvir o que Deus quer falar conosco e o que Ele muitas vezes quer nos usar, nós temos que simplesmente obedecer. E às vezes dói, às vezes a gente é machucado, mas é necessário. E tudo tem um propósito. Eu orei ao Senhor, pedi para que Ele trouxesse uma dança que falasse com as pessoas, que trouxesse uma ministração para as pessoas. Então, eu pensei num duo entre Abraão e Isaac, passando um pouco desse sentimento que eles estavam sentindo naquele momento. Abraão, pela questão de entregar seu filho, Isaac, pela incerteza de saber quem era o cordeiro. E os dois, por um instante, estavam com o coração apertado. Então, eu quis transmitir a mensagem de fé inabalável, de amor incondicional e de entrega também, entrega sem limites, porque Abraão tinha fé que Deus tinha o melhor para ele, que Deus tinha preparado um final abençoado, independente do que for. E ele amava muito ao Senhor, mais do que seu filho, porque senão ele não entregaria o seu filho. Ele já entregou no coração dele antes mesmo de entregá-lo. E Isaac, pela questão de ter aceito ser entregue, porque ele teve conhecimento que ele seria o cordeiro, e ele aceitou. Então, essa é a mensagem. Nós tínhamos poucas pessoas, poucos b-boys, pouco tempo para executar, E a música foi bem difícil, assim, para nós, porque tinha que remixar tudo, balé, e misturar no break, e música lenta, tinha que dançar o break, e é um pouco complicado para nós que dançamos uma música mais agitada, assim. Nós trabalhamos com muitas costureiras e foi um custo bem alto, e eu posso dizer que nós vivemos o sobrenatural nesse processo de confecção e produção, porque a gente não tinha assim o valor suficiente, para tantos figurinos, mas Deus proveu todas as coisas, e foram momentos de muito choro, preocupação, desespero. Meu Deus, não vai dar, como que vai ser? Mas Deus
sempre tem a provisão, a gente vive a palavra mesmo que diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. A parte teatral e a coreografia são partes fortes mesmo. José ele dá uma bronca no corredor, que é algo que serve tanto para a plateia como para o elenco também. E o tema, não desista dos seus sonhos. Se formos falar de sonhos, não é algo momentâneo, alguma coisa que ele está passando agora. É um projeto futuro, algo para a vida inteira. José foi preso e humilhado, mas Deus fez dele homem honrado. Era triste o seu cenário, era ele um escravo. A mensagem que a gente tentou passar e a gente ministrou foi de querer se doar além daquilo que a gente já se doa dentro do ministério. Assim como Rebeca teve o posicionamento, o sentimento de entregar aquilo que ela tinha e além daquilo que ela estava buscando para ela, foi a mesma essência que a gente montou a coreografia. Sabe, quando se chega na minha idade, a gente pensa em todas as conquistas que tivemos, mas também em tudo aquilo que deixamos passar e nos sentimos cansados, limitados. Essa é uma das frases do final da vida do corredor, quando ele se sente cansado por ter passado tudo que ele passou. Quando veio a notícia da pastora Carol que eu iria interpretar o corredor, foi bem difícil, porque eu estava passando uma das piores fases da minha vida, sem brincadeira nenhuma. Montar esse personagem precisou de estudo, Karina ajudou bastante, pastora Carol ajudou bastante, só que o mais impressionante é que cada fase da vida do corredor eu consegui identificar a minha vida. Ele começa com uma corrida onde ele nunca tinha feito, nunca tinha corrido antes, e aí ele é colocado ali e ele não quer, fica com medo, e se não der certo? Quantas vezes na nossa vida a gente pensa, e se não der certo? Nós não podemos desistir, mesmo diante dos desafios. Não desista. Esse espetáculo ele foi feito, sabe, debaixo de muito jejum, debaixo de muita oração. E é bom você ter assim pessoas que fazem parte da sua família mesmo, né? Que oram com você. E a gente ama isso porque a gente faz para Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tudo será restaurado, a fim de toda a sua nação. Não haverá mais miséria e opróbrio, o tempo da honra chegou. É preciso aventurar-se. Parecia um sonho. Ver aquelas pragas que Deus lançou sobre o Egito. Você não sabe como foi aquilo. Ver o Mar Vermelho se abrir e passar no meio dele foi demais. Deus realmente faz maravilhas. E o que é impossível para você é totalmente possível para Deus. Trabalhei para pessoas que podem ter matado os meus pais. Mesmo assim, servi bem aos meus senhores, trabalhando de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Falei de um Deus que aquele povo não conhecia. Graças a esse testemunho, Naamã deu crédito às minhas palavras e pôde ser curado. Seja sensível ao Espírito de Deus e fará as escolhas certas. Essa gagueira só pode ser Moisés, o grande libertador dos hebreus. Sim, corredor. Senhor, meus olhos veem os montes, onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Meus olhos veem os montes, onde o socorro está.